Conversar sobre dinheiro com as crianças deixa muitos pais desorientados. Mas quando será o melhor momento para tocar no assunto? Pois é, esse é o tema do quadro Seu Bolso. Gislene Nogueira. Boa noite. Educar as crianças desde cedo sobre o valor do dinheiro ajuda a formar adultos mais organizados financeiramente. Nós fomos à casa de uma família onde o assunto dinheiro não é nenhum tabu. Vamos conhecer a estratégia desses pais, a Luciene e o Kleber. Dinheiro aqui é uma coisa que não sobra, na verdade, tem faltado. Então, o nosso grande desafio, quando a gente toca no assunto dinheiro com a molecada, é tentar demonstrar o valor do dinheiro, porque as crianças hoje não têm essa percepção, né? Geralmente ela chega no local, vê uma coisa, tem um valor X, tem um valor Y, ela não faz esse discernimento. E a gente tenta criar esse conceito na cabeça dessa turminha, né? Bom, isso aqui custa tanto, isso aqui equivale àquilo, ou seja, a gente tenta trabalhar a questão das comparações, né? A educação financeira é sempre necessária, sempre que, mesmo que você possa dar de tudo para o seu filho, pode ser que no futuro ele não possa ter de tudo e ele não saiba lidar com isso. Aprende a valorizar o dinheiro, não gastar com coisa tão desnecessária e guardar para quando precisar. Às vezes o bicho aperta aqui, a gente fica ali no aperto sem dinheiro, e a gente descobre que ele tem lá 20, 30, 40 reais guardado, entendeu? E a gente acaba pegando o dinheiro com ele, é bem interessante isso. E eu acho que isso é reflexo dessa coisa de, bom, tem que saber lidar com o recurso. E como é que esse seu cofre ficou tão cheio, hein? Porque tá pesado aquele cofre. Eu vou pegando moeda. É? O Pedro te dá moeda, o papai te dá moeda? Eu vou pegando. Ah, é? Eles te deixam por aí? E você vai economizando, né? Aí você vai comprar aquela sua boneca linda. É. Eu converso hoje com o educador financeiro Álvaro Modernel. Álvaro, a Luciene e o Kleber estão certos em incentivar as crianças? Estão certíssimos. A ideia principal é que se converse em casa sobre dinheiro. Quanto mais natural for esse assunto, quanto mais tranquilo as crianças, os familiares abordarem isso, quanto mais participação da família, mais tranquilidade, possivelmente eles vão ter mais acertos ao longo da vida financeira deles. O Álvaro Modernel é autor de vários livros infantis e ensina como tratar do assunto no dia a dia das crianças. Vamos conhecer algumas dicas criadas por ele. Mostre que você é uma pessoa organizada. A criança aprende com o exemplo de dentro de casa. Converse sobre educação financeira de forma lúdica. Jogos e livros deixam tudo mais divertido. Dar uma pequena mesada é uma ferramenta eficiente para ensinar a criança a administrar o dinheiro. Ela vai aprender que quando gasta tudo muito rápido, acaba sem nada. Até os 5 anos, pode-se dar dinheiro eventualmente para a criança. Dos 6 aos 8 anos, a sugestão é dar uma quantia fixa, uma vez por semana. A partir dos 10, os pais podem entregar uma mesada. Incentive seu filho a separar uma parte para fazer planos e alcançar objetivos. É fundamental conhecer a rotina da criança e acompanhar como ela usa os recursos. E não precisa ser muito dinheiro. A escassez ensina mais do que a abundância. Álvaro, para quem pode dar uma mesada para as crianças, qual é o valor ideal? Essa resposta não existe, não em termos de valor ideal. O ideal é que os pais acompanhem, que conheçam a realidade dos filhos e possam adequar principalmente a capacidade financeira da família, né? Se a criança mora no interior, se ela mora na capital, se tem 1 filho, 2 filhos, 4 filhos, conforme o nível de renda, esse valor tem que ser calculado, tem que ser ponderado em relação a isso. Na dúvida, se eu vou dar 10 ou 15 reais por semana para o meu filho, o que os pais devem fazer? Começar com 10, valor menor, porque a escassez ensina bastante mais do que a abundância. O Kleber foi muito assertivo quando ele falou que o dinheiro é escasso. É verdade, as oportunidades para nós usarmos ele não, estão sempre batendo na nossa porta, né? Então, quanto melhor bem utilizado o dinheiro, quanto mais bem utilizado o dinheiro, mais tranquilidade financeira a família vai ter. Muitos pais não podem, né? Não têm condições financeiras em bancar uma mesada para os filhos. O que se recomenda, então, para
também educá-los financeiramente? A mesada é um ótimo instrumento para a educação financeira, mas não é o principal. O principal é realmente a atenção dos pais, a orientação, a explicação sobre valores e preços das coisas, sobre a situação financeira da família. Até um passeio no supermercado, por exemplo, que alguns dizem que não se deve levar os filhos, pode ser bastante educativo. Ensinar as crianças a fazer a escolha. Quer comprar um biscoito? Procure, pesquise marcas diferentes, pesquise preços diferentes e as crianças vão perceber que existem diferentes produtos com diferentes preços e que o orçamento é limitado. Os pais devem conversar com as crianças sobre dinheiro a partir de que idade? Tem que tomar cuidado com o seguinte, criança gosta de brincar e os pais gostam de ensinar. Esse equilíbrio, quando é muito forçado, estou ensinando alguma coisa, gera uma rejeição natural. Mas sempre que a criança demonstrar interesse por comprar um brinquedo, comprar uma bola, uma boneca, é a hora de fisgá-los pelo interesse. É a hora de mostrar, puxa, você vai querer comprar uma bola? Vamos pesquisar preço? Vamos comparar a qualidade? Vamos ver se pagando à vista a gente consegue desconto? Nesse momento, pode ser aproveitado para dar educação financeira. Então, quanto mais natural, quanto mais inserido na rotina da família e principalmente no interesse da criança, mais ela vai estar ávida por conhecer, mais aberta ela vai estar. É a hora de passar a educação financeira. Nem sempre a educação financeira se faz com dinheiro. Às vezes se faz também com atitudes, com posturas. E esse convívio em família que é o salutar para ensinar as crianças. Álvaro, quais cuidados os pais devem ter para tratar de assunto com as crianças? A primeira questão é o seguinte, o que mais ensina é o exemplo. Né? Então não adianta os pais dizerem para as crianças, faça desse jeito, haja daquela maneira, se o que eles veem na realidade da família é diferente. Então os pais devem procurar se reeducar financeiramente, entre outras coisas básicas, manter um mínimo de organização, evitar brigar por dinheiro, evitar gastar sem ter respaldo financeiro, um pouco de planejamento, um pouco de pesquisa e sempre que possível priorizando aquelas compras. Primeiro o que é necessário, depois o que é desejável. Com esse tipo de orientação, pode-se abordar as crianças também por meio de literatura infantil, por meio de jogos, por meio de vivências, que criança, repetindo, criança gosta de brincar. Se elas puderem aprender brincando por meio da ludicidade, é o ideal que elas possam ser bem educadas, inclusive em questões de cidadania. Como não exagerar, para que também as crianças não fiquem exageradamente... Essa é uma questão super importante que você coloca, porque às vezes tem pais que se orgulham, meu filho guarda toda a mesada dele, e como se aquilo fosse positivo. Em quase todas as áreas da vida, o importante é o equilíbrio. Né? Então, tanto a criança quanto o adulto que são muito esbanjadores, que são muito perdulários, sofrem como aqueles que são extremamente poupadores, que chegam a ser sovinas. Então, dinheiro foi feito para gastar, para dar prazer, para dar segurança, tranquilidade e prazer. Uma parte a gente deve guardar para que se proporcione no futuro a segurança, mas uma parte é para gastar no futuro, no presente. Né? Então, consumir com responsabilidade, guardar um pouco para o futuro, mas não exagerar nem na poupança e nem no gasto. Ficando sempre próximo do centro, é mais próximo da felicidade. Álvaro, muito obrigada. Bom, na semana que vem, nossa conversa é sobre taxa de juros. Você sabe que impacto os juros têm na hora de fazer um financiamento? Não perca. Até lá.